Acabou que eu deixei um dever de casa lá, vocês lembram o que era? Sobre aquela foto da moça na estrada que o carro furou o pneu, né? Eu comentei ao pessoal, dever de casa. Alguém lembrar, alguém tentar se lembrar de alguma situação que já viveu ou agora, daqui para frente, colocar em prática uma situação vivida que parece um sofrimento, um problema muito grande, e que você conseguiu transmutar isso, achar que não é tanto problema, ou que não é tanto sofrimento. Alguém teria algum comentário sobre alguma situação dessa que possa compartilhar? Era só isso que eu queria colocar. E também a pandemia que a gente vive hoje, né? O que eu estou fazendo de pandemia que eu consigo me alavancar para algum objetivo interessante, né? Que hora que eu consigo achar que essa pandemia terá alguma utilidade para mim, para fazer algo que eu não estava fazendo antes. No meu caso, tinha muito isso. Coisas que eu não estava colocando em prática e agora estão começando a entrar em prática, né? Então, para mim, a pandemia tem surgido para isso. Mas, então, uma coisa mais simples mesmo, só para a gente refletir um pouquinho. Só isso. Ô, Sandro, dá para compartilhar novamente a foto? Só para recordar? Eu acho que eu consigo. A Raquel Vou tem. buscar É aqui. aquela da moça com o carro, Raquel. Tá, Considerando, Serginho, eu não achar que aquilo seja um grande problema, entendeu? É isso que eu estou tentando colocar para a gente. Não, porque trazer a forma pensamento ajuda. do seu desafio. A Raquel vai achar lá. Porque isso ajuda muito, tá, gente? A gente tem uma concepção do que é o mundo, né? E quando as coisas são aparentemente difíceis ou complicadas, a gente gosta muito de reclamar da situação, né? A gente tem o hábito de fazer isso. E será que tem como eu mudar isso, né? Transformar o limão numa limonada, esse tipo de coisa. Sandra, se alguém tiver algum comentário, confirma para mim. É essa a imagem? É essa imagem que você queria? Essa aí mesmo, essa aí mesmo. Olha, Sandra, eu acho que se a gente estiver bem atento, isso acontece todos os dias com a gente. Da gente reclamar, né? Ou não? Isso. A gente tem um impulso, né, de reclamar e depois pensa, não, ou é um pensamento, às vezes não chega nem a verbalizar, mas vem no pensamento. Ou uma sensação de ansiedade, de estresse, de não ser compreendido, e aí depois a gente, né? O que a gente está tentando colocar aqui é que a hora que eu consigo superar algumas coisas, seja pequena coisa, a energia muda muito. Para de ficar na reclamação um pouco. Eu acho que diminui isso bastante. E quantos pneus furados, né, pela vida fora nós enfrentamos, né? E, aí e a nossa incapacidade, muitas vezes, de não conseguirmos resolver os problemas que a vida nos apresenta, né? Por isso eu comecei a frase afirmando quantos pneus furados e a nossa capacidade física, capacidade técnica, né, na troca de um pneu. Ela está desesperada, né, com o celular certamente chamando alguém, porque não conseguiu. Né? E tem, assim, subjetivamente, quantas circunstâncias parecidas com essa, às vezes até mais dramáticas, que é a nossa oportunidade de agir, né? Nossa oportunidade de ajudar o semelhante perante uma dificuldade qualquer. Né? É uma visão, uma interpretação aí que surgiu revendo essa foto. Eu, quando vejo essa foto e trazendo para a nossa atualidade, né, essa pandemia que nós estamos passando, a palavra que vem na mente sempre é resiliência, entendeu? Nessa pandemia, o meu aprendizado foi esse, ser resiliente, tá? E principalmente no aspecto profissional, né? Eu sou professora daqui do município
e trabalho atualmente com a educação infantil. Mas, assim, foi jogado no nosso colo uma responsabilidade enorme, tá? Com relação a desenvolver esses trabalhos, né? Eu tenho que fazer vídeos e mais vídeos, e a minha formação, eu não me formei, não tive essa formação de vídeos, minha formação, eu sou pedagoga. Então, assim, e ninguém quer saber, você tem que dar conta disso daí. Então, assim, é um desgaste muito grande, né? Porque eu trabalho em equipe, e pegou todo mundo de surpresa, e existe uma cobrança muito grande da fundação, uma cobrança muito grande dos pais, até porque eles necessitam trabalhar e necessitam que os filhos estejam dentro da sala de aula, né? Então, assim, eu tenho desde o ano passado até agora, nós estamos, pessoal da educação, passando por um processo de, nossa senhora, você não tem que reclamar, não tem que reclamar, e tem que ser resiliente. Você tem que usar paciência e você tem que dar força, né, para esses pais e para toda a equipe. Então, isso está sendo para mim um aprendizado muito grande. E quando eu vejo essa fotografia, eu me vejo nessa situação, entendeu? Mas com esse aprendizado, não reclamar e ser resiliente. Tá ok, Rosângela, obrigado. Mais alguém? Senão a gente dá prosseguimento ao estudo. Tá ok, pessoal, obrigado. Só um minutinho, ô Sandro, porque o Zé Jorge, ele falou que não tá sem áudio. Melhorou agora, Zé Jorge? Voltou? Boa noite, Rô. Boa noite, Senira. Voltou, Zé Jorge? Tá com áudio? Zé Jorge, vou escrever aqui no chat para você. Ainda não. Eu sugiro você sair e voltar de novo. Tenta sair e voltar. Oi, Paulo, boa noite. Oi, boa noite. O Zé Jorge tem que sair e entrar de novo aí, senão não dá, não. Agora, Também eu acho. aqui sempre entro sem áudio, eu só clico ali em cima do microfone, aí ele vem o áudio. É só clicar ali, aparece um link ali, aí você clica ali e ele vem o áudio. Estamos aí. Então, irmãos, boa noite a todos que chegaram agora. Paulo, Rô, Zé Jorge. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do livro do Murilo, para a gente ler a regra número 20 e depois os comentários. Então, a regra número 20 está aqui na tela. Alguém gostaria de ler? Pode seguir aqui na tela ou pode seguir direto no livro. Então, quem tiver o livro... Eu posso ler, Raquel. Tá, o Sandro, é você que vai ler? Posso ler. Tá, eu estou vendo que está diferente um pouquinho aqui do livro com o do Murilo. É diferente um pouco. Vai ler do livro ou você vai ler do Murilo? Só para a gente Vou no saber. Murilo mesmo, né? Com um capítulo grande, né? Tá, então tá. Tá. Página 176, aí, quem tiver o livro. Não busca isso. Na realidade, ele se refere a buscar o caminho, né? Buscar o caminho, busca o caminho retraindo para dentro, também busca o caminho avançando intrepidamente para fora, né? Aí ele começa assim no 20. Não busca isso por qualquer estrada, pois para cada temperamento
a uma estrada que parece ser a mais desejável. Mas o caminho não é somente encontrado pela devoção, por um ardente progresso, ou pelo auto-sacrificante trabalho, ou pela estudiosa observação da vida. Nada somente pode levar à frente o discípulo do que o primeiro passo por ele dado, pois todos os passos são necessários para galgar a estrada. Os vícios dos homens podem se transformar em degraus da escada, um por um, à medida que eles são vencidos e nós subimos. As virtudes do ser humano são, na verdade, passos necessários e não podem ser de nenhuma maneira dispensados. Todavia, embora eles criem uma atmosfera adequada e um feliz futuro, são inúteis se estiverem sozinhos, pois toda a natureza do ser humano tem que ser sabiamente usada por aquele que desejar entrar no caminho. Cada homem é para si mesmo absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Mas ele é isso somente quando ele capta toda a individualidade firmemente e pela força da sua despertada vontade espiritual, reconhece que essa individualidade não é como ele mesmo, mas aquela coisa que ele com a dor criou para o seu próprio uso e por meio da qual ele propugna à medida que o seu crescimento lentamente desenvolve a sua inteligência para alcançar a vida além da individualidade. Eu dar uma paradinha aqui se alguém tiver algum comentário, mas ele já faz a distinção aqui que é personalidade, que é individualidade, né? E a gente tem uma enorme conexão com essa personalidade que a gente carrega, né? Ligada aos 3 corpos inferiores, né? Mas é chegada a hora que, para quem quiser buscar o caminho, conhecer a sua individualidade. Se alguém tiver algum comentário. Posso seguir? Quando ele, por fim, conhece que esse maravilhoso complexo de busca, isso mergulhando nas profundezas misteriosas e gloriosas do teu próprio ser mais interno. Busca isso testando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o crescimento e a significação da individualidade, e a beleza e a obscuridade daqueles divinos fragmentos que estão lutando lado a lado contigo e formam a raça a que pertences. Busca isso pelo estudo das leis da natureza, as leis do supernatural, e busca fazendo uma profunda obediência da tua alma à tênue estrela que brilha dentro de ti. Então, firmemente, à medida que observares e cultuares, a sua luz tornar-se-á cada vez mais intensa. Então poderás constatar que encontraste por fim o começo do teu caminho. E quando tiveres encontrado o fim desse caminho, essa luz tornar-se-á uma luz infinita. Muito bonita essa passagem, né? Acho que é bem isso aí mesmo, é bem prático isso. Começar a encontrar a própria luz. Aí tem uma nota. Busca isso testando todas as tuas experiências. E relembra que quando assim digo, eu não quero dizer submete-te às seduções dos sentidos a fim de conhecê-las. Antes que te tornes um ocultista, tens de fazer isso, e não posteriormente. Quando escolheres e entrares na senda, não poderás manter essas seduções sem te envergonhares. Um comentário, pessoal, até agora? Bem interessante esse início da nota aqui. Todavia, poderás experimentá-las sem sentir horror. Podes pesá-las, observá-las e testá-las,
e esperar com paciência e confiança aquela hora em que elas não mais te afetarão. Mas, entretanto, não condenes o homem que ainda não se libertou. Estende a tua mão para ele, como faz um irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados com a lama. Relembra, ó discípulo, quão grande pode ser o golfo entre o bom homem e o homem que alcançou o limiar da divindade. Portanto, trata de ser profundamente cauteloso, pois cedo poderás estar fantasiando a realidade. Quando tiveres encontrado o começo do caminho, a estrela de tua alma mostrará a sua luz, e por essa luz poderás perceber quão grandes são as trevas onde ela brilha. A mente, o coração e o cérebro, todos são obscuros e em trevas até que a primeira batalha tenha sido vencida. Não fiques petrificado e terrificado pela visão. Mantenha os teus olhos fixados na pequena luz e ela crescerá. Mas deixa que as trevas internas possam te ajudar a compreender a situação dolorosa daqueles que ainda não viram essa luz, cujas almas estão numa profunda escuridão. Ele faz um lembrete de olhar para essa luz que a gente tem, né? Que às vezes a gente fica esperando que a nossa luz já está um pouco desenvolvida, mas não precisa pensar isso. É pegar a luz que eu tenho e seguir com ela, a partir daí, né? Não os culpes, não te afastes... Poxa, que já foi. Não os culpes, não te afastes deles, mas tenta levantar um pouco o pesado karma do mundo e auxilia as poucas e fortes mãos que mantêm longe os poderes das trevas, impedindo que conquistem uma completa vitória. E, então, entrarás na parceria com a alegria, que traz, na verdade, uma terrível luta e uma profunda tristeza, mas também uma grande e profunda delícia. Comentário. Este versículo é profundo na sua significação, especialmente para aqueles que já estiverem no caminho e que não devem esquecer de tentar erguer o pesado karma do mundo. Porque o caminho do discipulado, apesar de levar à delícia suprema da libertação, exige um sacrifício constante do discípulo que se dispõe a levar um pouco de luz da sua alma que começa a brilhar, vencendo as trevas internas, até os que estão profundamente mergulhados na escuridão. A autoiluminação não é o afastamento do mundo, ao contrário, é uma extrema e ativa transmissão para os irmãos que ainda não encontraram a luz interna nos seus corações. Algum comentário? Maurício, Rosângela, Luciana, Sérgio, Zé Jorge, Sandro, Rô, Senira, Paulo, Rô. É uma regra muito linda, né? A gente consegue fazer... Não, eu acho que o comentário é parar e meditar a respeito disso. É um aprofundamento. Eu farei um comentário, Raquel. Vou comentar o início vou chamar de sutra, né? Que é a questão que os caminhos são vários, né? Existem determinados caminhos que são mais fáceis para cada um de nós, levando-se em conta os nossos dons, as nossas habilidades, né? Existem caminhos. Nossa, como é fácil trilhar esse caminho.
E logo no início ele apresenta, olha, é necessário trilhar todos os caminhos, ou seja, quantas experiências são necessárias para essa evolução, para esse início da tarefa, né? Eu apreciei muito o primeiro parágrafo, considerando que os caminhos são inumeráveis, ou seja, muitas trilhas, muitas tarefas, temos que desenvolver muitas habilidades, não apenas aquelas que possuem alguma sintonia conosco, com o nosso, eu prefiro a arte, o caminho me expressar através da arte. Algumas outras pessoas preferem se expressar através do serviço, do trabalho, né? E assim por diante. Outro ponto que me chamou muita atenção é que as virtudes e os vícios são os elementos construtores de cada um de nós, que não podem ser esquecidas, ou seja, a evolução da consciência de cada um de nós a partir do viver, né? A partir do mundo, considerando como tijolos na construção de nós seres, né? Tanto os vícios quanto as virtudes. E há uma observação assim, que me chamou muita atenção, que as virtudes, ser virtuoso, fazer o bem, pensar o bem, ela leva a resultados expressivos, resultados positivos, resultados interessantes, resultados auspiciosos. De uma forma assim, muito delicada, o Sutra afirma isso também. Tá? Mas virtudes e vícios, né? Como os elementos que fazem com que nossa consciência avance, né? Eu destaco isso bem no início do Sutra 20. Eu destacaria esses pontos, né? Os vários caminhos, inclusive na construção do caráter, no exercício da vida, os dilemas, né? A todo instante nós estamos nos deparando com dilemas e obstáculos terríveis, né? Como o obstáculo de um problema que nós estamos vivendo no momento atual. Karma coletivo, nossa, pesado, né? É isso aí, por enquanto são esses comentários, Kel. Frisando um pouco o que o Sérgio já falou, né? Quer dizer, todos os vícios e as virtudes são necessários para a gente conseguir entrar no caminho e subir essa escada, né? E não adianta querer esquecer os vícios, né? Quer dizer, você tem que superar esses vícios e praticar as virtudes para poder seguir no caminho e atingir a senda, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Todos nós temos vícios, todos nós temos virtudes, cada um deles é um degrau nessa escada e temos que superar os vícios e praticar as virtudes para irmos nos condicionando para seguir o caminho, né? Eu acho que é isso aí. Ô Maurício, a sua fala eu acrescento que, considerando a lei de causa e efeito, a lei do karma, os vícios eles geram uma série de consequências, assim como as virtudes também. E o texto ele fala apenas do efeito das virtudes e não toca nos efeitos nefastos, negativos, destruidores dos vícios, né? Muito hábil o texto nesse sentido. Ele fala de forma indireta, recordando a lei de causa e efeito, a lei do karma. Sim. Legal, causa e efeito. Muito, muito delicado o texto. Estamos em sintonia. Eu também me chamou muita atenção essa parte que vocês colocaram, tanto dos vícios, né, quando superados, eles se tornam degraus, né, na nossa caminhada, na nossa senda, e também esse começo, né, para a gente ir de acordo com o nosso temperamento,
mas que não é só o nosso temperamento, aquilo que é o que é mais fácil para a gente, a forma como a gente se sente, né, mais nesse começo, é mais fácil para a gente, só isso não basta, né? A gente tem que avançar. Nenhuma dessas coisas isoladamente é capaz de levar o discípulo mais do que um passo adiante, né? Todos os degraus são necessários para formar a escada. Muito, também me chamou a atenção isso. Mais algum comentário? E também a frase, né? Cada homem é para si absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Vem se repetindo essa mensagem. Nas regras anteriores, nós também vimos. Na 17, o caminho, a verdade vem em primeiro lugar, em seguida a vida, eu sou o caminho. Esse daí, para a nossa formação cristã, é uma citação que chama a atenção, né? Que Jesus era categórico, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aqui é vamos chamar um desvio, né? Porque essa citação bíblica lá no Novo Testamento, ela passa a apontar para cada um de nós. O Espírito Divino, o Atman, a essência espiritual que existe dentro de cada um de nós e afirmando que nós somos o caminho, a verdade e a vida. E assim, estabelecendo a mesma analogia, os seguidores de Cristo, de Jesus, em razão até das virtudes, né? Eles passam, em certa medida, a representarem o próprio Jesus na Terra, ou seja, passam a ser o caminho, a verdade e a vida, ou seja, na imagem, na vivência do ensinamento das virtudes, da bondade, da beleza contida no Novo Testamento, né, da Bíblia Sagrada. Uma observação, mas o curioso que na igreja, na tradição, aponta para a figura de Jesus, né? Logo a seguir, a ideia da fé, a fé em Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida. E nesse texto esotérico aponta para cada um de nós o divino, a essência divina que existe na natureza e em todos nós. Interessante esse modo, né? Essa abordagem, vamos chamá-la de espiritualista, esotérica, teosófica, alguma coisa assim. Outra coisa importante que no texto original da Luz do Caminho chama a atenção é que é para a gente não ceder, né, às tentações dos vícios, dos sentidos e tal. E sugere que para a gente não condenar as pessoas que, por acaso, cedem a estas tentações. Bem lembrado. É necessário ajudar a todos, né, e principalmente os que cedem a essas tentações, para sair dessa situação, né, de que cada um de nós cede às tentações, cada um de sua forma, cada um do seu jeito e tal, e é preciso que estejamos atentos para ajudar nós mesmos e as outras pessoas a sair dessa tentação, né? Não censurar, não se afastar dessas pessoas, né? Que isso ajudaria a gente, né, a aliviar o karma no mundo, né? É por aí. Tudo bem? Não, pode falar, Simiro. Não, rapidinho. É com relação até ao que o Sérgio falou. Eu percebo assim a diferença de o devoto, o aspirante ao crescimento espiritual, né? A diferença de ele se apoiar, mesmo que seja devotamente, mas de ele se apoiar numa autoridade, num poder maior,
fora dele. E a responsabilidade dele reconhecer que em si está esse caminho, né? Dele mesmo ser o caminho. A responsabilidade é muito maior. Eu percebo, inclusive, como um passo avançado no crescimento interno, porque é mais difícil. É mais difícil o aspirante contar com a sua força interior do que contar com uma força externa, né? Um Deus maior ao qual ele possa pedir ajuda, cujo auxílio ele possa invocar e contar com isso. Agora realmente nós temos auxiliares invisíveis, como temos também seres mais avançados que nós, né, na evolução, e que, de certo, nos auxiliam. Mas nós temos que fazer por merecer, né, esse auxílio e, como antes se falou aí, e ter resiliência, ter paciência, ficar tranquilo se esse auxílio não vier, porque nossas condições kármicas não estão favorecendo. Era isso. Eu queria falar. Muito bom. Muito bom. Raquel, só confirmando, a frase ficou: cada homem é para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Isso. E reforça, quando ele capta sua individualidade firmemente e associa à vontade espiritual, vontade com determinação e um encontro da nossa origem, da nossa essência espiritual, né? De nossa individualidade. E o texto associa que nós somos o caminho, a verdade e a vida, quando captamos, quando percebemos essa essência em cada um de nós, com fervor, com firmeza e vontade espiritual, determinação no viver, né? De orientação, destino, foco. Nossa, muito poderoso isso, muito poderoso. Muito profundo, lindo demais. Né? Agora, sob o ponto de vista da cristandade, é uma heresia, né? Mas tudo bem, é a visão diferenciada, é uma visão oriental, né? O Atman, a figura, a origem de todas, a essência de todas as coisas, né? O Uno. Então, é uma outra teologia, uma outra teurgia, mas muito interessante e, ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque nos transfere uma responsabilidade imensa, né? Nós, no caminho do autodeterminação, né? No caminho do autoconhecimento, é um desafio tanto. Você, esse ponto que o Sérgio comentou, eu também já encontrei críticas a esse posicionamento de reconhecer o caminho em si. Eles acham que é uma presunção, sabe? Uma falta de, como é que eu vou dizer assim, de humildade. Diante de um poder maior. Gente, não é isso. Pelo contrário, é uma responsabilidade maior. E uma atitude altruística. Eu não quero ajuda, eu quero poder ajudar. E quero merecer essa ajuda. Ou isso, né? Oi, gente, mas eu acho que isso
Ah, Fala, é, Luciano, desculpa. porque, por exemplo, igual o Sérgio disse aí, eu levo assim, eu sou cristão, mas eu não sigo a religião católica, embora eu fui batizada na Igreja Católica, eu vou em qualquer uma assim, de boa. Hoje, então, estou mais aberta. Mas tem o lema da Igreja Católica de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, tem muito... eu não tenho pecado. Uma vez mesmo eu conversando com uma pessoa e tal, a gente conversando assim sobre coisas, assim, fatos da nossa vida que a gente, por não ter uma educação espiritual mais adequada, a gente acredita nisso. Jesus morreu na cruz para salvar nossos pecados. Então, você fica com isso estagnado, você acha que tudo é normal. E a salvação é individual. Eu até andei fazendo umas pesquisas esses dias, porque assim, quando no surgimento do catolicismo, quando veio para Roma, e depois, com o advento assim, da ciência adentrando mais, teve muitos para provar, assim, teve filósofos que testaram, tentaram comprovar dogmas da Igreja Católica, assim, pela razão, e não conseguiram. Porque ele é diferente de uma busca filosófica. Entendeu? Que você aprofunda mais. Então, a revelação, através de um dogma, ela não tem comprovação científica, igual a filosofia. Porque você passa por essa experiência, você tem processo de pequenas iniciações. Por mais que você erre, mas você tem que errar, é muito fácil a gente sair do caminho. Então, um objetivo a gente tem que ter, a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo isso. Então, você mergulha, sabe? Você mergulha. Muito bem. Então, agora, durante a missa, existem várias passagens que, olha, esse é um mistério da fé, ou seja, está além da razão. Os mistérios e a metafísica, que é um estudo, que é um segmento dos estudos espiritualistas, esotéricos, muitas coisas não são explicadas também. Os mistérios da metafísica. Né? Sim. Mas aqui a filosofia, essa filosofia que nós estamos estudando, ela nos dá uma responsabilidade muito grande. Sim. Explica os processos da vida, né, através de virtudes e vícios, causas e efeitos. Qualquer uma dessas ações, elas produzirão efeitos pedagógicos para aquela consciência. E o sofrimento, a dor também, que, infelizmente, a dor é de uma didática incontestável, os processos dolorosos pelos quais nós passamos pela vida fora. Né? Muitos deles são inesquecíveis, né? Extremamente didáticos. Agora, esse sutra também fala da individualidade, mas, em dado momento, parece apontar para algo além da individualidade. Algo além da individualidade de cada um de nós, existe um fundamento, existe uma origem de todas as coisas. Só não está falando o nome de Deus, do divino, da imanência, no Bhagavad Gita, Ishvara, Deus Pai Todo-Poderoso. Existe uma instância, inclusive na doutrina secreta, na literatura esotérica de um modo geral, aquilo incognoscível, indescritível, também é a origem de todas as coisas. E esse sutra aponta para o divino, quando fala além da individualidade, que nós
nós formatamos uma individualidade que é personalíssima, né? Que é o peregrino, considerando a ideia da reencarnação, que se manifestará inúmeras vezes na superfície desse planeta Terra, né? Então, são essas considerações, né, que eu assim, refleti à medida que nós realizamos a leitura. É isso aí, queridos. Mais algum comentário? Ô, Sérgio, Oi, querida. assim, para a gente, eu não sei, quando a gente começa a estudar, assim, aprofundar mais na cultura religiosa e tal, para mim, na minha cabeça, eles existem. O que é difícil, de repente, você conversar com uma pessoa que, de repente, também tem a espiritualidade, esteja buscando, mas não todos, né? Mas, para mim, essas pessoas, entendeu? Elas existem, entende? Não foge, sabe? Para mim, elas existem. Então, a gente tem mais, assim, esse respeito, né? Para você aproximar um pouco de Deus, você tem que saber que você precisa do mestre. E acima do mestre, né, ele também é discípulo de alguém, né? A gente ainda consegue assim, alcançar um pouco quando a gente aprofunda, né? Quando a gente está buscando através do conhecimento, porque o conhecimento ele vem de fora, né? Mas através de um sacrifício voltado para algo maior, a gente, para mim, nós estamos buscando. Olha só, assim, eu entendo essa luz no caminho. Essa primeira fase está indicando o caminho, ainda não é o caminho. Sim, e está apontando o tempo todo para algo de uma transcendência extraordinária, mas detalhando. O início do Sutra detalha o nosso dia a dia, os caminhos mais fáceis para cada um de nós. Aí vem e diz, não, olha, não é apenas o caminho fácil para você, não. Você tem que trilhar todos os caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos da vida. Fala do vício, dos vícios, das virtudes, que são os tijolinhos que realizam a construção da nossa existência. E cada virtude geram, de acordo com a lei cósmica de causa e efeito, efeitos positivos, negativos, auspiciosos ou não. Então, existe toda uma estrutura assim, ideológica, teológica, que sustenta o que nós estamos lendo. Mas é um preparo, esse sutra é um preparo, quase que descrevendo o modo como nós vivemos. Nossos vícios, nossas virtudes, as coisas que nós realizamos com muita facilidade e outras que não. Aí vem o sutra e diz, olha, vocês vão ter que realizar todas as coisas, a ciência, a teologia, a religião. De alguma forma, em dado momento em nossas existências, nós vamos trilhar esses caminhos. Por isso existem as provas, né? E termina falando em algo além da individualidade. Outra explicação do esoterismo, Atma, Buddha e Mana, nós somos uma tríade superior. E além dessa tríade, a imanência, é o Deus imanente, é o Todo-Poderoso, é a origem de todas as coisas, é um mistério. Olha só, todas essas ideias estão embutidas, elas estão escondidas nesse texto que nós estamos a ler. Bem, isso é uma visão minha, tá, querido? Eu acho que nessa parte até entra, né, a frase da Helena Blavatsky, né? Honrai as verdades com a prática. O tempo todo. O tempo todo, toda hora que eu faço uma coisa errada, honrai as verdades com a prática. Assim, a gente cai em tentação o tempo todo, né? A gente, né? Mas
Mas considerando que as verdades, as inverdades, as coisas estão acontecendo, né? A vida ela não pede explicação, não, ela acontece. Né? Então, Posso agora dar um palpitezinho? enfrentar. Eu acho Oi. que a gente reconhecer que está caindo em tentação já é um passo, porque há pessoas que estão caindo em tentações piores e não estão conscientes disso. Acha que está muito certo, que o que está fazendo é o certo. Então, a gente reconhecer que fez alguma coisa que deve ser mudado, eu acho que já é um passo. A gente tem que se valorizar com relação a isso. Ou, pelo menos, eu já saquei que não é por aqui. Mas tem eu queria ressaltar outro ponto desse sutra que nós acabamos de ler. Quando nós encontrarmos pelo caminho alguém com os pés cheios de lama, ou seja, atolado nos pecados, nos erros, nós devemos ajudá-lo. Eu estou sem o texto, eu só peguei a ideia. Veja o altruísmo presente nas orientações desse sutra. Que maravilha! Olhar com carinho os irmãos que estão em erro no dia a dia. E quantos desafios nós sofremos a partir de irmãos que estão em erro, estão no caminho do equívoco e ajudarmos, né? E ampararmos e cuidarmos. Isso é cristianismo e budismo em altíssimo grau. Eu não registrei o ponto, não sublinhei no texto, mas isso está contido nesse texto que nós acabamos de ler. Eu queria enfatizar que, quanto à luz do caminho, que ele tem duas partes, nós estamos chegando no último aforismo da primeira parte, e, pelo que eu entendi, essa primeira parte toda é uma preparação para a gente se tornar um discípulo, entendeu? Com todas essas lutas que cada um de nós tem para galgar os degraus dessa escada e aí sim depois se considerar ou discípulo ou a caminho do discipulado, né? A parte 2 já começa afirmando: tu que és agora um discípulo, quer dizer, qual de nós pode se considerar hoje, depois de ter feito esse estudo, depois de ter essa prática que a gente está tendo na vida, se considerar já um discípulo pronto, entendeu? Se tivermos praticados todos esses sutras, conforme o Sérgio fala, e eu considero aforismo, entendeu? É o comentário que eu queria fazer. Ô, Serginho, o seu comentário de ajudar o amigo, né? Ele tem que permitir também, né? Ele tem que deixar, pedir ajuda também, né? Dá sim. Bem, ela usa a figura dos pés cheios de lama, né? Para a pessoa que está em erro, perdeu o alvo, está em pecado de lama. Ele pode estar com os pés cheios de lama e não querer ser ajudado ainda, né? É muito comum isso. Depende do estado de desespero. Às vezes não sabe pedir, não tem consciência que poderia ser ajudado também, né? É muito comum não saber pedir, né? Às vezes não tem a consciência, né? Como o comentário da Senira, né? Quando a gente já percebe, isso já é um passo além. A gente já está percebendo que a gente está no erro. Eu vejo, é muito comum a gente ter... O negócio é ter paciência e esperar, né? Porque ele vai amadurecer. Em algum momento ele vai amadurecer. Mas se é o karma da gente conviver com ele, tem que ser. É muito comum para a gente, com a exceção da Senira aqui, né? O familiar não acompanhar a gente nesses estudos, né? É muito comum isso. Dificilmente o familiar acompanha a gente. Muito bem. Senira um caso à parte, né, Senira? Podemos passar para o 21? Vamos lá. Vamos pedir para outra pessoa ler, Raquel? Outra pessoa que queira ler? Não, você está bem, Sandro. Está bom, eu já me acostumei com sua voz, Sandro.
Tá bom, querido. Eu posso falar um negócio aqui, rapidinho? Oi, Paulo, fala aí. Oi. Todo esse dilema aí que a gente está lendo aí, eu gosto muito de acompanhar pela sabedoria dos arcanos, né? Então, toda essa questão da iluminação tem a ver com o arcano 9, onde o eremita ele tem uma lanterna, e essa lanterna clareia, ilumina uma parte interna, um pouco para a parte interna e um pouco externa. Ele nunca olha direto para a lanterna, nem para a luz, porque se ele olhar para a luz, ele cega. Isso aí a gente aprende depois lá no arcano, lá no Sol, lá na frente. Porque se olhar direto para o Sol ilumina, mas se você olhar direto para ele, a luz ela vai te cegar. Então tem que tomar muito cuidado com a questão da iluminação. Mas, voltando ao arcano 9, você necessita da sua luz interna e da sua luz externa, da iluminação externa. Porque quando você chegar logo em seguida no arcano 10, que é a roda da vida, a gente vai ter que girar a roda. Aí a gente cai nessa questão do que o Sandro até comentou aí. A pessoa quer ser ajudada, alguém precisa de ajuda, nós vamos ajudar, mas é uma passagem. Essa roda vai girar. Nós vamos estar um momento com essa posição de ajudar. Mas se a gente parar junto com essa pessoa, se a pessoa estiver parada, estiver num momento ruim, a gente estacionar ali, a gente vai parar. Então, a gente tem que entender que a nossa vida tem que ir para frente. Existe um momento de ajudar, mas existe um momento também de deixar ir. Então, exatamente porque a roda está girando. Agora, a velocidade com que a roda da vida gira, aí está muito em função aí já é bem mais complexo, né? Quem é que toca a manivela da roda, né? A divindade, somos nós, quem que está com o controle dessa roda, né? É isso que eu gostaria, eu gosto de visualizar através dos arcanos. Isso que você falou, a questão do sol, da luz, né, que a gente não consegue olhar para ele, que vai cegar. Tem dois momentos no dia que o sol deixa você olhar para ele. De manhã cedo, quando ele está começando a nascer, tem alguns minutos ali que você pode olhar para ele, depois não pode mais. E ao entardecer também, quando ele está se pondo, tem um momento ali, alguns minutos, que você consegue dar uma olhadinha para ele também, depois já era. É uma boa observação, né? Então, tem até um momento que você pode, porque aí são momentos de consciência. É até interessante, porque quando a gente, tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, se a gente ficar olhando, é um momento de meditação. Pôr do sol, então, é um momento de meditação. É um momento a gente poder enxergar que existe a luz, né? Mas durante o dia, a gente que vai... Antes dele ir embora, no pôr do sol, tem uns minutinhos ali que ele deixa você olhar para ele, não te atrapalha os olhos. É interessante isso. É uma boa observação, né? Quer dizer, tem então um momento que a gente pode olhar para a luz, mas são pequenos momentos, é curto momento. Fora isso, a gente não pode ficar olhando o tempo todo para a luz, senão a gente não enxerga o caminho. Né? Eu faço isso de manhã, quando eu vou à padaria buscar pão, mas ainda não consegui identificar os dias, assim, os meses certos, né, que eu do local, né, que eu passo, tem assim, tem os dias e tem os meses. Aí eu paro um pouquinho, eu já sei mais ou menos o horário, mas é coisa muito repentina, senão depois fica escuro os olhos da gente, realmente. É bom dentro de um balde d'água, tanto a lua quanto o sol. Eu fazia isso quando era criança, na roça. O ensinamento é para que você não fique olhando exclusivamente para a luz e segue a sua visão. Aí você não consegue enxergar o caminho. Isso é profundo, né? Muito profundo. Analisar. Não sei quem citou, me parece que até algum aí da Sociedade Teosófica que eu vi numa palestra, quando você segue em direção ao sol, né, a sua sombra te segue. Quando você afasta do sol e você vira as costas, entendeu? A sua sombra vai à sua frente. Então, assim, é interessante. E todas as vezes agora, depois que eu vi isso, que quando a gente é criança, a gente tem esse hábito de ficar brincando com a sombra, né? Eu já fiz isso várias vezes, mas depois, se você compreender o significado daquilo ali,
Entendeu? Depois, assim, você está numa busca, que você está assim, consciente, né? Porque a gente tem que estar consciente, por mais que a gente não seja um discípulo, mas a gente tá consciente de que isso existe, que isso é a realidade, né? Luciana, Então, o que você falou é a gente encontrar qual a direção da minha luz, e eu vou encontrar a luz, qual a direção que eu vou tomar para encontrar essa luz, para não ficar de costas para ela mesmo. Sim, sim. Costas vai dar sombra, né? Eu estou de frente, Sim. não dá. Não dá também, então, só que eu não vejo a sombra. Sim, sim. Então, é a busca, né? A gente tem esse estado e ele também se manifesta para a gente, né? Porque através de uma manifestação, né, um simbolismo, você traz isso para dentro de si. Aí você compreende o real significado daquilo ali, né? É muito bonito. Eu acho que dentro do que o Maurício falou mais há pouco tempo, a questão dos vícios, das virtudes, né? Se eu estou em direção à luz, caminhando em direção à luz, ao que eu preciso encontrar, ao meu Dharma, a sombra que eu tô emitindo atrás de mim, ela vai perdendo importância, né? Vai em direção às virtudes. Se eu estou de costas para a luz, que eu devo fazer o meu Dharma, eu estou olhando para a luz, estou olhando para a sombra, aliás. Aí eu valorizo essa sombra. Então seria a questão de virar para a luz e caminhar em direção a ela. É uma necessidade muito grande de meditação sobre toda essa questão da iluminação, do caminho, né? Por isso, o Arcano 9, o eremita, ele está sozinho, ele tem que ter a introspecção da luz interna e a percepção da luz externa, né? A luz interna é muito importante, né? Então, esse arcano ele é muito profundo, entendeu? Se estudar sobre ele é espetacular, entendeu? Já li muitas coisas sobre ele e quanto mais você olhar para o símbolo, mais você pode meditar muito em função do símbolo mesmo, né? A cruz mesmo, ela né, para a gente olhar, né? É um estado de meditação e através desse olhar com uma visão profunda, você consegue ter uma compreensão maior. Ela é Daqui a pouco. Ai, tem um nome específico que agora me fugiu. Então, o mesmo símbolo pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Oi? Luciano, você nos ouve? Parece que deu uma parada aí. Está ouvindo? Sim, sim. Tá. Mais algum comentário? Pessoal, o Luciano já acabou dela ou não? Sim, sim. Tá. Maurício, quer ler, Maurício? Eu estava querendo ler, mas queria voltar ao princípio pelo qual a gente tomou a iniciativa de estudar a luz do caminho. Ler a partir da luz do caminho e lendo, interpretando, estudando e nos auxiliando com os comentários posteriores do livro do Murilo. Eu não sei se vocês aceitam essa ideia. Alguém para dizer alguma coisa aí? Você gostaria? Mas é no livro mesmo, Maurício, é no Luz do Caminho.
Mas agora o que você acabou de ler estava no Alvorecer da Vida Espiritual. É que ele foi lido na semana passada. Ah, tá. Ah, tá, ok. Eu não estava. Está seguindo o mesmo modelo. Então, posso começar aqui pelo 21? Pode. Então, vamos lá. Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que se segue à tormenta, não antes. Ela crescerá, se desenvolverá, lançará ramos e folhas, formará botões enquanto a tempestade prosseguir, enquanto perdurar a batalha. Porém, só quando toda a personalidade do homem estiver dissolvida e desvanecida, só quando for mantida pelo divino fragmento que a criou como mero instrumento de experimentação e experiência. Só quando toda a natureza houver cedido e sido submetida ao seu eu superior é que o botão pode se abrir. Aqui, né, vou fazer o primeiro comentário, que é a superação da personalidade, né, para se atingir a individualidade, né, mantido, né, o divino fragmento que a criou, né, quando tiver tudo submetido ao eu superior, que é o botão que pode se abrir. Algum outro comentário? Então, prossigo. Então, haverá uma calma semelhante àquela que ocorre em uma zona tropical após uma chuva torrencial, quando toda a natureza parece operar tão rapidamente que é possível vê-la em ação. Essa calma descerá sobre o espírito fatigado. E no profundo silêncio ocorrerá um misterioso acontecimento que comprovará que o caminho foi encontrado. Não importa como tu a chames, é uma voz que fala onde não há ninguém para falar. É um mensageiro que vem, um mensageiro sem forma nem substância. Ou antes, é a flor da alma que se abriu. Este acontecimento não pode ser descrito por qualquer metáfora. Pode, porém, ser pressentido, buscado e desejado, mesmo em meio ao furor da tempestade. O silêncio pode durar um momento ou prolongar-se por 1000 anos. Porém, terá fim. No entanto, levarás contigo a força dele. Outra e outra vez, a batalha tem que ser travada e ganha. É só durante um intervalo que a natureza pode permanecer tranquila. Algum comentário? Sigamos. Anota, o abrir da flor é o momento glorioso em que a percepção desperta. Com ela vem confiança, conhecimento e certeza. A pausa da alma é o momento maravilhoso e é seguido pelo momento da satisfação, que é o silêncio. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio, sentiram sua voz e retiveram sua força, anseiam que tu também passe por ele. Portanto, na sala do aprendizado, quando ali for capaz de ingressar, o discípulo sempre encontrará o seu mestre. Os que pedem, terão. Porém, mesmo que o homem comum pedisse perpetuamente, sua voz não será ouvida, pois ele pede só com a mente, e a voz da mente só é ouvida no plano em que a mente atua. Portanto, somente após passar pelas primeiras 21 regras é que eu posso dizer que os que pedem terão. Sobre isso foi o que eu falei da questão de, ao passar para a parte 2,
a gente teria que ter passado inteiramente pela parte 1, não pela leitura e pelo estudo, mas pela prática dessas primeiras 21 regras. Ler no sentido oculto é ler com os olhos do espírito. Pedir é sentir a fome interior, o anseio da aspiração espiritual. Ser capaz de ler significa haver obtido, até um certo ponto, o poder de satisfazer essa fome. Quando o discípulo está pronto para aprender, então ele é aceito, recebido e reconhecido. Assim deve ser, pois ele acendeu a sua lâmpada e ela não pode ser escondida. Porém, aprender é impossível até que a primeira grande batalha tenha sido ganha. A mente pode reconhecer a verdade, porém o espírito não a pode receber. Uma vez que tenha passado pela tormenta e atingido a paz, então é sempre possível aprender, mesmo que o discípulo vacile, hesite e se desvie. A voz do silêncio permanece em teu interior e mesmo que ele abandone por completo o caminho, um dia ela ressoará e fará com que ele se sinta distante, separando as suas paixões das suas possibilidades de vidas. Então, com dor e em meio a gritos desesperados do eu inferior abandonado, ele voltará. Portanto, eu digo, a paz esteja contigo. A minha paz te dou. Essas palavras só podem ser ditas pelos mestres aos discípulos amados que são como ele. Há pessoas, mesmo entre aquelas que ignoram a sabedoria oriental, para quem isso pode ser dito sem restrições. Muito bonito e muito profundo, né? Alguém comenta alguma coisa? Me tocou muito também. Muito bonito. Então, vamos aqui o segmento. Observe as 3 verdades. A primeira verdade, a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. A segunda verdade, o princípio que dá vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. A terceira verdade, cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimenta com elas os famintos. Isso está na página seguinte do que eu tinha acabado de ler, entendeu? Que é na página aqui do meu livro, página 69. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. Elas são iguais. O que está escrito são as primeiras das regras escritas nas paredes da sala de aprendizado. Os que pedem, terão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. Essas 3 verdades são descritas no capítulo 8º do livro O Idílio do Lótus Branco, da Mabel Collins. E aí nós terminamos essa primeira parte e entraria a parte 2 em seguida, né? No 21 aqui, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, porque é o encerramento. Interessante que a gente considera também pelo livro... Aqui é falado isso, mas também pelo livro A Voz do Silêncio, da Blavatsky,
das 3 salas. Primeira sala, para todos, sala da ignorância. Segunda, da aprendizagem. E a terceira, da sabedoria. E aqui nessa última leitura, há um relato que o mestre vem à sala da aprendizagem, meio que para fazer um resgate da gente, né? Na sala da ignorância, não, mas na sala da aprendizagem, já no discipulado, pode ter um contato com ele. Só esse comentário. São 8h23, né? Talvez não valha a pena entrar na próxima parte, né? Se o pessoal quiser fazer mais comentários. Né, Raquel? Talvez fique mais oportuno comentários agora, né? Isso. Porque já não dá mais tempo de entrar. A gente tem que ficar nesse mesmo. Tem o comentário do livro do Murilo, né? Se ninguém tiver comentário, a gente pode ler. Mas que também é muito extenso. É muito extenso, mas a gente pode ler, porque talvez seja mais interessante a gente finalizar com eles. Se ninguém tiver comentário. Dá duas páginas, praticamente. São 2 páginas, mas eu acho que ele intercala com o texto, não? Ele está intercalando com o texto. Ele faz comentários adicionais ao texto de Luz no Caminho. Eu acho que nesses 5 minutos que nos restam, acho que dá para ler as 2 páginas, não? Eu também acho. Eu acho que dá para seguir, sim. Vamos, então? Você pode ler, Maurício? Por favor? Posso ler. Eu vou tentar achar aqui, tá? Na parte inferior da página 177, que está o comentário sobre esse aforisma 21. Olha para a flor que desabrocha no silêncio, que se segue à tempestade, e não antes. Ela crescerá e dará rebentos e fará ramos e folhas de onde nascerão botões, enquanto a tempestade continua, enquanto dura a batalha. Mas não até que toda a personalidade do homem seja dissolvida e derretida, até que ela seja sustentada como um divino fragmento que a criou, como algo para ser submetido a uma importante experiência e experimentação. E até que toda a natureza possa ser submetida e transformada num súdito do ser elevado, não poderá o botão se abrir. Então sobreviverá uma calma como a que vem num país tropical depois de uma chuva pesada, quando a natureza trabalha tão rapidamente que podemos vê-la em ação. Tal calma virá para um angustiado espírito, e do profundo silêncio em que ocorre o misterioso evento, provará que o caminho foi por fim encontrado. Comentário intermediário. É de uma profunda importância a dissolução da personalidade humana que impede e distorce a realidade né, com R maiúsculo. Eu diria, em vez de diluição, a transcendência dessa personalidade, o que não significa a sua total destruição, pois ela é útil quando se trata do conhecimento. Como diz Krishnamurti, que não nos esqueçamos do nosso nome, nem de pagar nossas contas ou de manter com o meio relacionamentos saudáveis. O transcender é poder passar por cima, deixando de lado momentaneamente essa personalidade para alçar o grande voo que está à nossa espera. Perfeito o comentário dele, né? Muito. Continuemos. Chamamos a isso pelo nome que quiseres chamar, mas é como uma voz que fala onde não existe ninguém para falar. É como um mensageiro que vem, um mensageiro sem forma ou substância, ou é como a flor da alma que se abriu, e que não pode ser descrita por qualquer metáfora, mas que pode ser sentida depois, olhada e desejada, mesmo no meio de uma fragorosa tempestade. Comentário adicional. Neste versículo, há uma clara menção à voz do silêncio, aquela flor da alma que se abriu.
Quando sentirmos isto dentro de nós, seremos um novo ser dentro do velho ser. Alguém que despertou, sentiu e viu a luz pela primeira vez e não mais poderá esquecê-la, mesmo que, cego, venha ficar momentaneamente atendendo aos chamados da sua família ou da sociedade onde está inserido. Pois esse ser que foi tocado não desaparece subitamente deste mundo onde laços kármicos ainda o prendem. Só que agora, apesar de preso, ele se sente totalmente livre, pois pela primeira vez sentiu a experiência da clara luz de que falam os místicos tibetanos. Continuemos. O silêncio pode durar um momento ou 1000 anos, mas ainda assim terminará. Mas carregarás contigo a sua força. Novamente terás que lutar a batalha e vencê-la, pois é só por um instante que a natureza pode parar. Anota, a abertura do botão é um glorioso momento, quando a percepção desperta. Com essa abertura vem a confiança, o conhecimento, a certeza. A pausa da alma é o momento quando ocorre essa maravilha. E o próximo momento é o da satisfação, isto é, o silêncio. Comentário adicional. Quando somos tocados por esse silêncio, num segundo ou em 1000 anos, ele irá permanecer para sempre em nós, pois nos dará a força que não tínhamos até então para suportar os embates da vida. É algo que nos tocará para sempre, assim como a têmpera dada no metal aumenta-lhe a resistência para sempre. Continuemos. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram através do silêncio e sentiram a paz, retêm a sua força e anseiam que tu passes também por ele. Portanto, no salão do aprendizado, quando ele for capaz de lá entrar, o discípulo encontra sempre o seu mestre. Aqueles que pedem, recebem. Mas, embora o homem comum peça perpetuamente, a sua voz não é ouvida, uma vez que ele pede somente com a sua mente. E a voz da mente só é ouvida onde a mente age. Portanto, até que as primeiras 21 regras forem repassadas, eu digo que aqueles que pedem terão o que tanto anseiam. Ler no sentido oculto é ler com os olhos do espírito. Pedir é sentir a fome interna, o anseio por uma luz espiritual. Quando o discípulo está pronto para aprender, então ele é aceito, conhecido e reconhecido. Só um comentário sobre essas últimas frases aqui, que apesar da gente estar lendo com calma e comentando e dialogando sobre o que aqui está escrito, é fundamental que um livro como A Luz no Caminho, e mesmo esse Alvorecer da Luz Espiritual, seja lido, relido, pensado e repensado várias vezes, para a gente poder absorver com mais profundidade o que neles estão escritos. Tá certo? E tem que ser assim, pois ele acendeu a sua lâmpada e ela não pode ser ocultada. Mas aprender é impossível até que a primeira batalha seja vencida. A mente pode reconhecer a verdade, mas o espírito não pode recebê-la. Uma vez passada a tempestade e atingida a paz, então sempre é possível aprender, ainda que o discípulo vacile e volte de costas. A voz do silêncio permanece dentro dele. E, embora ele abandone completamente a senda, todavia, um dia, ela voltará a ressoar e o deixará alerta e separado das suas paixões devido às suas divinas possibilidades. Então, com a dor e com o desespero dos gritos do deserdado ser inferior, ele retornará. Portanto, eu digo, a paz esteja contigo. A minha paz eu te dou,
poderá somente ser dito pelo Mestre aos seus amados discípulos, que são como ele mesmo. Há alguns, mesmo entre esses que são ignorantes da sabedoria oriental, para os quais isto tem que ser dito diariamente com todos os detalhes. Fora do silêncio, que é a paz, uma ressonante voz elevar-se-á, e essa voz irá dizer: nem tudo está bem, pois colheste, e agora terás que semear. E conhecendo que esta voz é o silêncio em si mesmo, tu obedecerás. É isso que termina a primeira parte, porque aqui já na página seguinte, que é a página 180, ele já começa a falar da segunda parte do livro. E ele já cita aqui o Murilo, né? Termina aí, então, o Maurício? Termina aí, porque eu estou sem o meu livro aqui. Eu estou sem o meu livro, eu só estou com a edição online aqui. Então, termina aqui? Não, termina aqui o que eu considero que seja a primeira parte da Luz do Caminho. Porque o Murilo, aqui na página seguinte, ele já começa: tu que agora és um discípulo capaz de ficar de pé e tal. Quer dizer, aí ele já está dizendo sobre o que virá a partir do aforismo, da regra 1 da parte 2. Então, a gente termina aqui. É bom que a gente até volta um pouquinho para fazer os comentários dessa parte final, né, quem quiser, porque agora a gente já terminou. Seria mesmo só comentários finais, né? Porque já são 8h30. Então, alguém gostaria de fazer um comentário final? Relembrando que a gente vai voltar um pouquinho nesse final da regra 21 na próxima, só para a gente entrar na próxima, na parte 2. Eu te pediria a permissão para fazer a leitura aqui do que poderia ser o nosso encerramento. Pode ser? É algo que eu escrevi em função dos ensinamentos que a gente está aprendendo no decorrer desses estudos todos. Claro, deixa eu ver se alguém tem algum comentário a fazer e você encerra. Pode ser, Sandro? Ok, tá ótimo. Sérgio, algum comentário? O Paulo, Rosângela, Luciana, Senira. O Zé Jorge não está conseguindo falar. Paulo. Não, eu estou aguardando o encerramento. Tá. Então, a gente já está indo para o encerramento. Não, eu adorei. Eu estou aqui me deliciando com essa leitura, quietinha no meu canto aqui, tentando conectar com isso daí tudo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Rosângela. Eu só vou dizer uma coisa. Tá Estamos aberto? ouvindo. Sim, estamos Diga, ouvindo, Luciana. O bom, né, quando a gente... Uma leitura dessa, a gente aproxima, a gente vê que nada é aleatório, né? Nesse algo me falta, né? E a gente preenche com outras coisas quando a gente não tem um entendimento, né, da verdade, porque viver na verdade, só eles vivem na verdade, nós buscamos a verdade, né? Então, isso conforta a nossa alma, né? Saber que existe uma finalidade, né? Um propósito maior, isso é muito bonito, isso, né? Sim, Luciana, acho que esse é um sentimento que fica aqui para todos nós. É um encantamento. O cachorrinho do Paulo está aprendendo também. Agora aumentou, agora temos mais uma companhia no nosso estudo. Que gracinha. Eu também.
Posso terminar aqui, então? Por favor, Maurício. Então, vamos lá. Ó grandes seres, ajudai-nos e fortalecei-nos no caminho da espiritualidade que temos buscado para alcançar o discernimento e sabermos diferenciar o real do irreal, o certo do errado, o útil do inútil, o permanente do transitório. Que consigamos nos desapegar dos bens materiais e possamos alcançar os bens espirituais. Que tenhamos sempre uma conduta correta em pensamentos, palavras e ações. Que o amor universal nos penetre, nos domine e ilumine todo o nosso ser. Que assim seja. Namastê. Namastê. Lindo. Namastê. A Bruninha está aqui, ó. Muito bom, Maurício. Namastê. Muito bom, irmãos. Obrigada. Também. Essa é a Bru. Tchau, queridos. Até semana que vem. Até semana Tchau, que vem. tchau. Obrigada, Sérgio. Tchau, gente. Um Uma abraço a boa todos. semana aí para todo mundo, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Semana. Obrigada. Tchau.